um gelo. O delegado César Saad ainda não se posicionou sobre o assunto. Agora, o Ministério Público vai focar na identificação e prisão do novo suspeito. As imagens são muito claras de identificar uma pessoa que portava um rosto com barba e que vestia uma camiseta de cor cinza. O que está preso não tem barba e vestia uma camisa com as cores do Flamengo. Não é o Leonardo, o autor do arremesso mortal. Vou passar a bola para o meu querido HG com 3 observações para colocar um pouco mais de interrogação na cabeça dele, essa mente privilegiada que veio de Divinópolis. O HG, boa tarde. Boa tarde, Edu. Ponto número 1. Alex Mineiro, que foi centroavante de Atlético, Cruzeiro e América, preso ontem, 7 horas depois solto, não está pagando pensão. Ponto 2. Mataram uma moça de 23 anos em São Paulo, a polícia falou assim, é esse. Agora a juíza falou assim, não é esse, muda de delegacia e tira o delegado que é fraco. E lá na Grécia, foram condenados à prisão perpétua 7 assassinos travestidos de torcedores que mataram um torcedor em janeiro do ano passado, 1 ano e meio só atrás. Então se conclui que a nossa justiça, o nosso processo punitivo precisa atravessar o oceano para prender o Tiquinho, HG. Precisa, Edu. O futebol atenua qualquer situação que tenha ele como um partícipe, sabe? Qualquer coisa que aconteça. O futebol está no meio, então vamos aliviar. Lamentavelmente, isso quando tem invasão e quebra-quebra em centro de treinamento, cercar jogador e ameaçar em aeroporto, esculhambar com a vida do cara em rede social, matar dentro e fora do estádio e uma série de outros ocorridos que a punição é bem branda, porque o futebol está aí para atenuar todas as ações. Lamentavelmente, Du. Encontra o show mais tarde no Forró da Band. Vou dançar com você de rostinho colado. Olha o Donos da Bola aí, minha gente! Repercussão da coletiva do CEO do Atlético, Bruno Musi. A gente mostra agora trechos da coletiva. Eu espero que você entenda. Roda aí. Ah, tá. O Gabriel tá ao vivo comigo? Ué, mas ô louco, eu tô achando que é pra chamar. O Gabriel tá lá, pô. Que isso? Gabriel, eu não sabia. Desculpa, porque eu tava no jogo aberto ali, entrei direto aqui. Mais importante do que me inteirar do que vamos abrir o programa é dar boa tarde ao Marcos Geves, que tá aqui ao meu lado, nosso convidado especial, que entendeu tudo e vai explicar tudo pra nossa audiência. Brincadeiras à parte. Ô, Gebs, tudo bem, Gebs? Você entendeu alguma coisa e o que você entendeu, explica pra gente, porque eu achei bem difícil. O que eu ouvi pelo rádio, né? Você falar de muitos números, de muitas coisas pelo rádio é mais difícil ainda, Gab. Fala, Gab! HG, boa tarde pra você. Eu confesso também que quando entra muito no detalhe do número, fica confuso, porque fala de dinheiro indo pra cá, CRI, CRA, muita sigla, mas a gente tá aqui pra poder, né, elaborar melhor o que são essas siglas que confundem o torcedor. Tem LFF, Libra, o que mais? Tem SAF, tem Selic. Então vamos começar falando de SAF, né, que é o assunto principal da coletiva. Bruno Musi destacou vários temas, elucidou muita coisa aqui, inclusive sobre como fica a composição da SAF, né? Afinal de contas, vão ficar 75% das ações para a Sociedade Anônima do Futebol e apenas 25% para a associação, ou seja, o clube, o anterior. Bom, o que mais foi elucidado aqui? Sobre o processo da SAF, HG. Muita gente pergunta pra gente, o Galo não ia fechar com o Grupo City, e o Grupo Fenway, o que aconteceu? Bom, agora uma pedra é colocada nesse assunto, foram apenas consultas e a ideia era fazer do Atlético um clube formador, ou seja, os jogadores fariam um estágio aqui, quem era da base, seriam utilizados para serem levados depois para a Europa. Como a ideia do Galo é brigar por títulos, não era uma proposta interessante, morreu lá no começo. Peter Grieve deu um problema na captação do recurso e por isso acabou que quando deu esse problema, HG, era tarde demais e as dívidas tinham se amontoado muito e por isso acabaram optando por uma SAF mais local com empresários daqui de Minas Gerais, né, que estão envolvidos com o Galo, que torcem para o Galo e tudo mais. Bom, o que mais aqui a gente pode falar que teve de importante tem a ver com Libra e LFF. Para Bruno Musi, ele explicou aqui que no momento que assinou, né, o contrato com a Libra, o Galo deixa de ganhar cerca de 100 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais. Mas, no entanto, se for contabilizar o quanto que o bloco da Libra representa, nos direitos de imagem, que dá cerca de 1,5 bilhão de reais,
O Galo, segundo ele, em até 3 anos, pode tirar essa diferença e depois fecha no verde, né? Vai ficar no lucro nesse ponto, porque fechou num grupo que recebe mais direitos esportivos, HG. Tem muita coisa interessante, teve também, ele revelou quanto que o Galo deve gastar com contratações, que é inclusive um assunto difícil para o programa, porque deve ser cerca de 40 milhões de reais em transações, HG. Não é um valor muito grande, o Rapsold aqui, né? Todo mundo aqui conhece. Inclusive até fez para euros, fez a conversão, dá cerca de 7 milhões de euros apenas. Mas acho que o principal, inclusive, vamos fazer valer agora a tese do Valu, que falou que se a diretoria viesse a público e reconhecesse os erros do processo, o torcedor ia apoiar. E não é que o Bruno Musi reconheceu alguns tropeços nesse processo? Roda aí, Andrezão, o que o Musi falou. Mas assim, havia-se previsto, né, que fosse o shopping entraria, que a gente conseguiria abater as dívidas, e nada disso foi de fato executado, não foi possível. Os juros subiu muito rapidamente, né, a Selic subiu muito rapidamente, isso caiu igual uma bomba aqui dentro. O clube de futebol, a gestão de receita não é uma gestão fácil, né? Se imaginava ali performance esportiva que não aconteceram, isso tem um impacto significativo. Onde que a gente pode ter mais controle é de fato na parte de custo, isso a gente não pode abrir mão. Então assim, muito foi dito lá atrás e tal, mas muitas das coisas de fato não aconteceram, e eu acho que é isso que a gente não pode deixar acontecer para trás. E assim, vocês podem me cobrar muito na questão de custos. A questão de receitas, sempre haverão premissas de performance, de que consegue fazer, mas se a gente conseguir manter esses custos dentro de uma razoabilidade, conseguir gerir esse custo de forma mais eficiente do ponto de vista de performance esportiva, eu acho que a gente consegue dar um passo à frente aí realmente, né? Esse ano de 24, pra você ter uma ideia, é um ano que, embora a gente planeje o crescimento de receita, e é o primeiro ano que a gente vai ter de fato receita de transmissão entrando no caixa, porque até então estavam todas descontadas. Pois é, HG, esta é a situação do Galo, e tudo isso e muito mais, né? Inclusive sobre a coletiva de imprensa, participação de torcedor que está nos planos, mas não está efetivamente no papel, a criação de um comitê para os torcedores participarem e saber o que está acontecendo na SAF. Tudo isso está somente nos planos, não no papel ainda. Tudo isso e muito mais agora no Donos da Bola. Me despeço de vocês, um abraço. Ô Gabriel, em primeiro lugar, eu queria mais uma vez destacar aqui o quanto você é bom. O quanto você é bom profissional. Você foi aí, você entendeu. Cadê? Me dá o Gabriel aqui, que eu gosto de falar olhando para ele. Primeira vez que você apareceu na televisão, eu estava com você, tecer elogios, porque quem é bom faz ao vivo. O Faustão já meteu essa, né? Quem sabe faz ao vivo, e você sabe. Você foi aí, da forma que você explicou, e dentro do que você entendeu, ficou meio que mastigado para quem está em casa. Então, te parabenizar, primeiro pelo trabalho, segundo pela forma de conduzir a explicação e tal. E gostaria, viu, de quando estiver por aqui, que você venha para o estúdio para a gente falar mais do que você aí de perto, e tendo acompanhado toda a coletiva, você possa destrinchar isso para a gente aqui mais de perto também. Parabéns mais uma vez. Acredito que seus pais estão assistindo agora, orgulhosos de você, que você é um baita de um moleque bom de serviço. Não abandona a gente para ir para outro projeto, porque em outros projetos você vai ganhar um pouco mais de dinheiro, mas você não vai ser feliz como aqui. E outra coisa, em outros projetos você não tem Elton, Thiago Fernandes, Valu, eu, Jeves, André, a turma do suíte, a turma da redação. Ou seja, vai ganhar dinheiro, mas não vai ser feliz. Fica quieto aqui, viu? Não aceita a proposta de ninguém não, porque os outros é tudo ruim. Obrigado, um beijo no seu coração, que você é bom demais. Ô Jeves. Oi. Vamos por parte, vamos esquartejar o que nós acabamos de receber do Guedes. Em primeiro lugar, eu acho que você também sentiu, o Bruno Musi me parece esgotado. Ai, mas agora vocês são sommelier de comportamento, de fisionomia, de feição. Me parece estar esgotado com isso. E quando ele disse ali, isso não foi possível fazer, e etc, muito do que o torcedor do Atlético cobra é porque a expectativa e o que traziam de informação gerou na torcida uma expectativa de que, 23, o maior time do continente,
ganhando tudo e a coisa não caminhou para isso. Ou seja, nós temos de um lado o Cruzeiro, nós temos de um lado o Cruzeiro que desde o início está assim, tá foda, cada gaveta que abre aqui é um problema, vamos lutar contra o rebaixamento, a coisa tá muito difícil, não temos dinheiro para contratar, o que vocês querem, o que nós merecemos, o que vai fazer a gente lutar por títulos, etc. Essa é a realidade. Do outro lado, eu já recebi de informação que agora é para arregaçar, vamos arrebentar, o continente vai parar para ver, e etc, etc. Só que o caminho foi apontando para tudo isso que o Muzi acabou de dizer ali, ou seja, bem diferente do que projetado. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos e amigas aí. Ó, é o seguinte, cara, realmente é muito nítido, né, que o Bruno Muzi ele está esgotado, é muito nítido que ele está abatido. Tive a oportunidade de entrevistar ele na semana passada. Foi uma das primeiras entrevistas que ele fez, inclusive. O tom estava diferente, o astral estava diferente. A gente percebe que com o caminhar dos dias, à medida que se avizinha a votação da SAF, essa tão importante votação na história do Atlético, algumas pessoas falam que inclusive é o dia mais importante da história do Atlético desde 25 de março de 2008. Então, cara, me preocupa bastante essa mudança de rota, mas principalmente a mudança no discurso. Eu acho que uma vez que você começa a fazer promessas, que chega às rádios, às televisões e começa a falar algumas coisas que de fato você vê que não estão acontecendo e que não vão acontecer, mas nem pelo menos chega e tenta fazer uma meia-culpa, faz, como você falou, uma espécie de coletivo, uma entrevista, amacia, explica que não deu certo, fala que teve erro no planejamento, sabe? Transparência. Falta muito transparência, mas falta demais. E a torcida do Atlético já está esgotada com isso também, né? Então, por isso que o que para muitos era simpatia, para muitos era ali um carinho com as pessoas que dirigem o Atlético hoje, o sentimento se transformou, né? Hoje essas pessoas, elas, em muitos lugares, em muitos pleitos por aí, já são pessoas não gratas. Muitas pessoas já questionam caráter, já questionam outras questões que vão até nos âmbitos pessoais desses indivíduos. Então, eu acho que essa mudança de discurso é o que mais prejudicou toda essa situação. Não ter tido aí a hombridade de fazer essa meia-culpa, não ter tido ali a coragem de colocar a cara e de não usar testas de ferro, não usar escudos para poder aí amaciar os erros que tiveram, os tantos erros que tiveram nessa gestão. Nós estamos, Eltinho, tem um trecho ali do que o Muzi disse sobre a questão de o futebol mesmo, né? As coisas não acontecerem como projetaram e tal. Nós precisamos entender a diferença de gerir uma empresa, um banco, uma construtora, uma emissora de rádio, as empresas do grupo e gerir o futebol. O futebol se lida diretamente com pessoas de comportamentos completamente opostos e ali você entrega o futebol na mão de quem sabe, profissionaliza, cria processos, que é o que eu mais tenho criticado no Atlético, a comunicação que eu também tenho criticado, principalmente de cima para baixo, porque aqui embaixo tem muita gente que executa de forma muito competente, mas que parte de cima me incomoda e assim como eu critico treinador, eu critico jogador, eu posso criticar algo dentro do clube que não funciona bem. Se o marketing funcionasse mal, eu criticaria. A gente critica, por exemplo, por vezes a questão, a direção de finanças do Atlético, então eu posso também falar sobre eu acho que a comunicação erra muito. Mas erra muito principalmente porque gera uma expectativa muito grande, talvez até atendendo a uma demanda, gera uma expectativa muito grande e o torcedor espera que as coisas aconteçam. Só que você está lidando com pessoas, comportamentos diferentes. É gente, não é máquina, é gente, não é número. Então tem que entregar para quem entende, profissionalizar os processos e do lado de cá cuidando das outras pessoas. E essas pessoas que estão aqui em cima no processo de gestão se envolverem o mínimo possível no futebol, porque por vezes atrapalha. Você entrega o futebol para algumas pessoas, elas tentam implantar alguma sistematização aqui de trabalho, mas aqui de cima
vai chegando coisas que acabam demandando um processo mais difícil, porque as decisões vêm contrárias ao que foi trabalhado aqui embaixo. É muito problema, mas me parece que muito do que não aconteceu porque os resultados do futebol também não aconteceram. Também, mas vamos lá. Primeiro, a gente está cobrando já há um bom tempo a questão da transparência dentro do Atlético. Por que uma coletiva desse nível, dessa proporção, junto com vários jornalistas, com diferentes rádios, TVs e portais, não aconteceu já há mais tempo? O que estava esperando para acontecer algo desse porte? E quando eu escuto do Bruno, ele falando a respeito de que não esperava aumento de juros, não esperava o baixo rendimento da equipe, gente, estamos trabalhando com isso o tempo todo. Muito me assusta um cara do gabarito dele chegar ao ponto de falar algo que não esperava algo desse ponto. É lógico que tem que trabalhar com esse tipo de expectativa. Não tem como não trabalhar com isso, principalmente, eu nem vou falar de juros, de números, porque eu não entendo nada dessa parte, eu não sou economista, mas eu vivo futebol a minha vida inteira. Então isso a gente já podia esperar que fosse acontecer, principalmente com as situações que o Atlético vem vivendo desde a temporada passada. A gente volta lá no início da construção do ano de 2022, com a dificuldade com o treinador. Como que foi buscar esse treinador? Foi buscar lá a 7ª opção, a 6ª opção. Depois veio o Cuca, que não acerta o time. Os jogadores que renderam em 2021 não renderam em 2022. Aí veio o ano de 2023, mais problemático ainda, estava tudo na cara de vocês. E aí tem uma outra questão que eu acho que a gente vai trabalhar, discutir essa outra parte da entrevista, que é quando ele fala a respeito dos números de investimento que o Atlético vai ter na próxima temporada. Que eu já acho ainda que o Atlético não está dando os passos para trás em relação ao buraco que o Atlético acumula de dívidas. Gente, a gente tem que lembrar que o Atlético hoje é o time mais endividado do continente. E aí, vai diminuir a folha, vai passar de 18 para 16. É isso que tem que ser feito? É isso mesmo? E o outro, investimento que vai ser feito de 40 milhões. Como o Gabriel trouxe muito bem aí, que o Rap pegou e fez essa alteração, essa... Posso rodar o que você acabou de falar? Pode sim. Põe aí, André, roda aí o que o Muzi falou, para só subsidiar o Elton aqui. Eu falei muito daqui do investimento de jogadores, aqueles 40 milhões, né? E como é que isso é composto, né? Quando você compra um jogador, você tem duas maneiras, basicamente. Você paga um direito de transferência caro e consequentemente, esses jogadores são jogadores mais novos, quando você paga isso, e você tem um salário talvez um pouco menor, luvas menores, etc. Então, vamos supor que você tem um jogador que custou 100, num período de 4 anos. Vamos pensar. E uma outra maneira, que foi a maneira que o Atlético seguiu principalmente nesse último ano, que você praticamente não paga nada por um jogador do direito de transferência, mas você tem um investimento, né, de luvas, de salários altos, de comissão, que no mesmo prazo de contrato ele custa o mesmo 100, só que um é um jogador mais novo, o outro é um jogador mais velho. A gente conseguiria fazer os jogadores mais novos sem dinheiro? Era muito difícil de ser feito. Hoje com a SAF, a gente tem um pouco mais de flexibilidade dentro desses valores, mas vai ser dentro desse valor, eu vou respeitar esse valor ao máximo. Bom, então a gente pretende, de fato, ter um equilíbrio maior. Mas o que eu acho que é mais importante, o que é a minha visão? Essa é a minha visão, tá? A gente precisa ter um equilíbrio de distribuição dos jogadores. A gente precisa ter jogadores abaixo de 20, jogadores até 24, jogadores de 24 a 29, jogadores de 29 a 34 a 33 e acima de 33. Hoje nós estamos com um elenco super competitivo, embora jogando bem ou não, é um elenco competitivo a nível de Brasil, mas com talvez mais de 50% do elenco acima de 30 anos. Que isso dificulta, de fato, a venda de jogadores, que é uma linha importante de receita. Uma pitadinha aqui e passar a bola logo para vocês. Ele fala aí a respeito dos 40 milhões que seria investido no Atlético na próxima temporada para contratações. Só para deixar o torcedor ciente dos números, dos valores, em 2021 o investimento que o Atlético fez para formar aquele time que foi campeão em 2021 foi algo próximo de 220 milhões. 60 contratando e 120 em vendas, isso, não, 220 investimento entre 2020 e 2021. Sim, entre 2020. Entre pegando Sampaoli ali e tal. O time de 2021 ele não foi montado em 21, foi montado em 20. O investimento entre 20 e 21
foi de 220 milhões. Acho que 21 só veio o Nath e o Hulk, né? Não, 20... só Nath e o Hulk. Foi isso. E o Diego Costa. Mas o Diego Costa mas veio. É de graça que ele falou. E é valor. Né? Aí o Bruno também, só para levantar a bola para vocês, ele falou a respeito de jogadores que vêm de graça. Ninguém vem de graça. Enfim, são essas situações que ainda eu acho o Atlético Mas sabe o que é o bem problema, obscuro. Elton? No Atlético eles têm vindo de graça, o Atlético tá pagando ninguém, cara. O Júnior Alonso voltou aqui e o Atlético não pagou o empréstimo dele pro Krasnodar. Ele veio por empréstimo. O Atlético não pagou o empréstimo. 1 milhão, né, Então ele Thiago? veio de graça, né? Deu 200 mil euros. O Paulinho chegou por empréstimo nesses 6 primeiros meses para depois assinar em definitivo. O Atlético não pagou esse empréstimo ao Bayer Leverkusen. O outro é o Bruno Fux, também chegou por empréstimo do CSKA Moscou. O Atlético também não pagou esse empréstimo ao CSKA Moscou. Então, no Atlético, os caras estão vindo de graça mesmo. É diferente, né? Ele tá devendo ao São Paulo, E por sim, exemplo, também, mas quando ele tenta explicar isso, lógico que isso aí é um puxão de Eu orelha. acho isso um absurdo. Sim, você tá dando puxão de orelha. Eu tô dando puxão de orelha, puxão eu de acho um orelha. absurdo. Eu tô brincando isso. Não é brincadeira, você tá falando sério, é um puxão de orelha. Assim, eu tô brincando que no Atlético os caras estão vindo de graça, porque é um absurdo Não isso. tá sendo pago. Não pode acontecer Agora, isso, cara. Agora vem cá, que eu recebi, como que você vai montar um elenco de folha salarial de 16, é contraditório para mim, de 16 milhões para tentar brigar na cabeça, mas o seu investimento vai ser de 40 milhões de reais, que não dá 7 milhões e meio de euros. Eu acho contraditório, por quê? Porque o atual elenco, ele não é nem G10, ele é G12, ele tá no 12, ele é o 12º colocado. Então esse atual elenco, que é de uma folha salarial de 18, 17, porque diminuiu algumas coisas, ele não está brigando na cabeça, ele está brigando na metade, na parte de baixo da tabela. Então são coisas para o torcedor pegar e ligar um sinal de alerta, que para mim está muito complicada a situação do Atlético. Valu, tem uma questão que me chama a atenção também, que é o seguinte, ele falou de um investimento de 40 milhões no ano que vem. 40 milhões. O torcedor fica preocupado quando ele escuta o Elton dizer sobre o investimento feito entre 20 e 21, que levou o Atlético, inclusive, a ganhar tudo em 21, ou quase tudo. Aí o torcedor fica com o pé atrás. Mas nós precisamos entender, Valu, que SAF está entrando no Atlético para salvar um clube que está no cadafalso. A SAF não está vindo para transformar o Atlético num grande, a curto prazo, num time para brigar na cabeça. Como é que você está vendo todo esse movimento e essa mudança, principalmente na questão do investimento para o próximo ano e tanta dificuldade apresentada ali pelo Musa? Boa tarde, Everton. Boa tarde para os amigos. A questão é a seguinte, né? Talvez, e aí eu tô com o Elton, assim, na questão dos números, longe de ser a minha praia, mas talvez o planejamento, né? Depois de 2 anos acelerando com relação ao futebol, 20, 21, 22 fosse um ano de trazer um pouco mais para a realidade esta questão financeira do Atlético, porque em algum momento o choque de gestão vai ser mais agressivo do que seria necessário, né? E aí o torcedor, olha só o que está acontecendo no ano da inauguração da Arena MRV, que se a gente pegar 2 anos atrás, o que era falado para o torcedor atleticano deste momento e deste ano 2023 já não vai poder ser, digamos assim, entregue. Exatamente por conta dessa situação 20, 21. E outra coisa, eu pondero muito, sabe? Eu acho que cada vez mais o futebol ele tem mostrado que é necessário andar o investimento, mas também a integridade da instituição a médio e longo prazo. Eu acho que as pessoas que pegaram o Atlético olharam apenas para o lado do futebol e se esqueceram de olhar uma parte muito importante para você continuar tendo crédito na praça, que é o fato do pagamento de dívidas. E, na verdade, o que a gente viu e vê ainda hoje em dia são o pagamento não das dívidas, mas dos juros dos empréstimos, né? Então, acho que falta um balanceamento melhor nessa gestão do financiamento. A gente vai continuar falando desse assunto. Antes de eu só mandar um abraço para o Márcio Eringer, que é gestor da Brasalto, da Ford Brasalto, que em breve estará conosco aqui na Raja, em breve estará conosco aqui também na tela da Band. Então, ao Márcio, a toda a equipe da Brasalto, alô Ipatinga, em breve estarão com uma unidade aqui na Raja, uma mega concessionária, ao Márcio Eringer e a todos aí da Brasalto, nosso abraço, nosso respeito. Ford já, Brasalto aqui na tela da Band. E atenção, meus amigos, atenção que eu preciso dar um recado para vocês. Você financiou uma moto
você financiou um caminhão, você financiou uma van, e aí você não sabe se está pagando ou pagou juros abusivos. Então, eu vou só te orientar sobre o que você pode fazer. Você pagou um financiamento, independentemente de ter quitado ou não, ou você está pagando, mas não sabe se houve lá no contrato que você teve ou se há no contrato atual juros abusivos embutidos nele. Dá para saber? Dá para entender se há juros abusivos? Claro que dá, apenas fazendo uma consulta. Você vai pegar o telefone e vai chamar nesse número aqui, 2566-2701. Chamou aqui, a atendente recebeu o seu contato. Você vai dizer, olha, pelo WhatsApp, porque a conversa fica toda registrada, fala que você quer fazer uma consulta para saber se pagou ou está pagando juros abusivos no seu contrato de financiamento. Carro, moto, van, caminhão, ônibus, não tem problema. Tem financiamento? Então fala com a gente. Você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Fale com a Solução Consultoria agora. A consulta é de graça. É só dizer que viu aqui no 2566-2701 ou, se você quiser, aponte sua câmera para aquele QR Code. Fale direto com os nossos consultores. Pare de pegar juros abusivos e faça como esses aqui, ó. Olha o saldo devedor, olha a quitação. Vem para a Solução Consultoria e pare de pagar juros abusivos. Já já eu continuo nesse assunto. Nós convidamos aqui, inclusive torcedores, que são contra, e a gente convidou gente do Atlético também, torcedores a favor, para a gente discutir os pontos dessa SAF aí, porque nós convidamos, inclusive, eu fiz contato com o próprio Bruno Musi para estar aqui conosco, mas não obtivemos resposta, não me respondeu no WhatsApp, até hoje ele disse, peço desculpas às pessoas que eu não respondi, etc e tal. Ontem nós relatamos aqui que ele havia até marcado uma live, né, com um conselheiro e tal, parece que acabou não acontecendo. Aconteceu. Aconteceu? Pelo Instagram. Pelo Instagram, pois é. Então, assim... Foi uma resposta de questionário. Respondeu o questionário. Nós precisamos, enfim, eu convidei para estar aqui para a gente questionar, nós vamos falar disso daqui a pouco, porque tem novidade no Cruzeiro, mas antes o Thiagão chamou. Só uma coisa sobre a SAF, que eu até acabei não me manifestando. Eu não sou contra a SAF pela forma como ela está acontecendo. E não sou contra mesmo, não. O que eu cobro é que o Atlético seja transparente e pague as dívidas que ele tem e que ele criou nos últimos anos. Então, quando eu fiz essa brincadeira, falando sobre... Brincadeira, não? Aqui eu falei em tom de brincadeira, né? O Atlético não paga ninguém. E assim, foi num tom de brincadeira mesmo, mas é uma questão para cobrar o clube. O clube precisa colocar as contas em dia, pagar o que ele deve aos outros. O clube precisa ser transparente. E aí, mas ser contrário à SAF não é algo que eu me colocaria hoje, nesse momento. Até porque, lá atrás, eu pensei de forma contrária à SAF. Vendo o que é feito no Cruzeiro, especialmente no Botafogo, eu acho que é possível fazer um bom trabalho com SAF nos clubes. Então, só para me posicionar aqui, HG, eu não sou contrário a essa SAF, não, mas acho que o Atlético precisa... se preocupar bastante com a questão das dívidas que ele tem hoje, e por isso essa cobrança eu fiz na fala anterior em tom de brincadeira. Eu recebi uma informação aqui que, eu não sei se falou aí, tá? Porque enquanto você estava dizendo, eu estava recebendo a informação aqui, que o empresário do Zarate não recebeu nenhum centavo até hoje do Atlético. HG, é bem possível. O Atlético não paga empresário já tem mais de um ano, né? Então esse é o problema. O empresário do Júnior Alonso, na venda dele para o Krasnodar, que aconteceu no início de 2022, ou seja, 1 ano e meio, ele não recebeu nenhum centavo da comissão. Nenhum centavo da comissão. Então, cara, é grave isso. Tá errado. O Atlético precisa começar a pagar essas coisas. E é isso que eu faço essa cobrança. O Atlético precisa pagar isso, cara. Não pode ser assim, não. Senão viram outros Andrés Curies por aí, né? Exato. Exatamente. E outra coisa, é um negócio. E aí, cara, a gente vai botar a culpa no empresário, a culpa é do clube não pagar. Você não paga empresário. E aí, sabe o que eu fico pensando? Eu estou querendo pular para outro assunto aqui. Sabe o que eu fico pensando? Você já imaginou, por exemplo, eu sou jogador. Aliás, o Valor é meu jogador. Eu sou empresário. Aí eu chego no Valor e digo assim, pô, os caras não estão comparecendo, irmão. Hora que pintar uma proposta, eu vou te tirar daí. Os caras não estão me pagando. Imagina eu falando isso na cabeça do Valor. Toda conversa eu vou... Pô, os caras não estão me pagando, Valor. Primeira proposta que pintar, eu vou te tirar daí. Valor, eu vou te tirar daí, Valor. Aí o Valor entra em campo. Imagina o quanto isso... O quanto isso arrebenta com o psicológico do jogador. Muito. Mas, HG, você não acha que o grafite seria uma boa como centroavante do Galo, não?
Cara, acho que sim. Ficou parecido. Não, Tem uma foto aí, o dá pra grafite fazer não uma merece foto? Aqui isso, tem, não. tem um torcedor que é parte de um grupo de torcedores que inclusive questionam muito a SAF, que é o Lucas Balbino. Está conosco aqui, André. Deixa eu abrir um espaço para o Lucas aqui. E lembrando que nós convidamos torcedores que são a favor, convidamos pessoas do Atlético. Aí, infelizmente, o Lucas está aqui, mas infelizmente não conseguimos quem tem um posicionamento contrário ao do Lucas. Ô Lucas, peço para que você, eu não sei exatamente o local que você está, se houver a possibilidade de você posicionar de forma fixa o seu telefone, porque está tremendo muito aí. E isso pode dificultar, pode até cortar, André, assim que ele posicionar, a gente volta com o Lucas. Agora sim, agora sim. Acho até que agora ficou bom, pode abrir a imagem. Ô Lucas, eu queria que você, aí é de torcedor para torcedor, tá? Qual é a sua visão do que foi informado até agora e de onde o Atlético, ou para onde o Atlético está caminhando, Lucas? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todo mundo aí que está presente no programa e que está assistindo. Assim, eu acho que é mais importante do que dar minha opinião mesmo, trazer aqui o que vem angustiando a torcida, né? Que é a falta de transparência, né? Esse grupo de torcedores que você citou aí foi, na verdade, não é nem um grupo em si, para não falar que é uma coisa fechada, porque é uma ideia que a gente teve aí de apresentar uma contraproposta, mas para abrir um debate mesmo, para a massa toda participar, sabe? Então, a ideia é ouvir a opinião de todo mundo. A gente não é contra a SAF, muito pelo contrário, né? A gente só é contra a falta de transparência, né? E aí a gente trouxe alguns pontos ali que foram só um pontapé inicial mesmo do que a gente acredita que poderia contribuir para o Galo ali no primeiro momento, mas que não são pontos fechados também, né? A gente quer ouvir todo mundo, a gente quer debater, a gente quer ouvir principalmente o Atlético, se possível, né? A gente acha que a massa ela é muito diversa, né? A nossa torcida ela é muito plural. A gente tem pessoas aí de muito conhecimento em todas as áreas, né? Até brinquei que a gente teve uns anos atrás aí um atleticano que descobriu uma espécie de abelha, né? E nomeou ela lá como atleticana. Então, assim, a gente tem muita gente para contribuir, sabe? Eu queria que fosse conhecer todo mundo. Está falando, o pessoal criou a contraproposta da massa, né? E o Lucas é um dos idealizadores. Ô Lucas, o que mais te preocupa? Quais os principais questionamentos que vocês fazem ao que foi, inclusive, informado até agora? A transparência. Primeiro, é o principal ponto pré-SAF, né? Então, a gente entende que deveria ter uma transparência muito maior, né? A gente... Trazendo aqui uma fala do Rafael Menin, né, em uma entrevista que ele deu, acho que em 2022, se eu não me engano, 2021, ele diz que caso a gente, no caso eles, né, a gestão, caso vá adiante com a SAF, não tenho dúvidas que faremos um amplo debate com todos, imprensa, torcida e conselho. Nada será feito de forma assodada e não colocaremos o clube refém de uma situação. E o que aconteceu é exatamente o contrário, né? Não está tendo debate, não está tendo discussão com ninguém. O Atlético está refém de uma situação, faltam 8 dias para a votação, né? A gente não tem a proposta aberta, ninguém sabe como é que é essa proposta exatamente. A gente teve essa primeira coletiva aí do Bruno Musi, né, que respondeu algumas coisas, mas o que preocupa mesmo é a transparência, né? Quando ele responde sobre a cláusula de desempenho, né, é importante a gente comentar aqui. A gente colocou na contraproposta lá para ter um orçamento mínimo para o futebol. A gente tem uma preocupação do Atlético continuar competitivo, né? Isso é uma coisa que o Botafogo e o Vasco fizeram na SAF deles. Eles tiveram ali um orçamento mínimo baseado no mercado, é importante dizer, né? O Vasco, quando foi vender para 777, ele colocou uma cláusula que quando o Vasco for montar o orçamento para o futebol, ele vai olhar o que os outros clubes estão fazendo e colocar um orçamento ali naquele valor, né, dentro daquele valor competitivo. O Atlético, no caso, não tinha aberto nada sobre isso. Ontem, o Bruno Musi, numa live que ele fez com o conselheiro, né, o Marconi, inclusive foi muito legal o Marconi ter tido essa iniciativa, ele falou de um orçamento máximo, não foi mínimo, ele falou de um orçamento máximo. Então, ele falou ali de um valor máximo, um teto máximo para investir no futebol.
ele seguiu sendo cobrado pelas pessoas, por que um orçamento máximo não mínimo, né? E aí hoje, na coletiva, ele fala de um orçamento mínimo de 30%. 30% a 40% que ficaria, né? 30% o mínimo, 40% o máximo. Acho que vocês até comentaram sobre essa questão aí mais cedo no programa. Se a gente pegar o orçamento que o Atlético, a receita que o Atlético teve em 2022 foi 429 milhões. Se a gente olhar 40%, que é o teto, o orçamento máximo, né, que o Bruno Musi citou ali, 40% de 429 milhões dá mais ou menos 190 milhões. Está muito longe do valor que o Bruno Musi falou que vai ser trabalhado ali nos próximos 3 anos, né? Lucas, eu queria que a gente estendesse esse debate aqui e posteriormente a gente quer te convidar para estar aqui. E seria muito bom que no momento que você estivesse aqui, alguém que fosse a favor, porque não tem jeito. A razão de existir do nosso programa é pela audiência, é para a audiência, não é para a gente aqui. Eu só vou ficar satisfeito quando a audiência entender que está sendo representada aqui por quem questiona e por outros que são favoráveis. Então nós vamos estender esse debate. Eu vi que vocês propuseram aí que houvesse um adiamento da assinatura de mais 60 dias, mas aí nós temos um problema grave, que é o fluxo de caixa do Atlético, que não passa de agosto. Então, se a coisa não funcionar até lá, o Atlético pode ter seríssimos problemas na sequência. Então, você será convidado, te agradeço pela curta participação, mais importante, e sinta-se convidado. Aliás, pode se sentir mesmo, porque isso vai acontecer e muito em breve, talvez até na semana que vem. Lucas, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Pessoal, é que o tempo é muito curto para um debate tão importante, mas a gente vai continuar cobrando aqui, abrindo espaço para o Atlético, para quem é favorável, para quem é contrário, sempre de uma forma republicana, muito respeitosa, porque é assim que as coisas precisam ser tratadas. Deixa eu falar de saúde, vamos falar de saúde, porque eu sei que o torcedor atleticano deve estar preocupado, né? Porque isso mexe com a saúde. Fala para mim, sua saúde está cada vez mais pedindo ajuda? Você está sofrendo com as dores crônicas, você vive à base de analgésicos, a dor não passa. Olha só esse suplemento para você ter mais qualidade de vida. É isso mesmo, gente. Dores crônicas, elas incomodam. Ninguém merece viver limitado. Então vai lavar uma louça, dói. Vai varrer um quintal, dói. Vai brincar com as crianças, dói. Vai para um restaurante, demora um pouco mais sentado ali, dói. Dores nas costas, dores nas pernas, tal. A gente sabe que viver com dor não é nada fácil. A Salubre Suplementos desenvolveu um produto simplesmente sensacional. Cúrcuma Mais. É um colágeno tipo 2 em cápsulas. Gente, só dá um Google aí que você vai ver os benefícios desse produto aqui. 100% natural, age diretamente nas suas dores, na raiz do problema, porque possui composto ativo chamado curcumina, que é anti-inflamatório, antioxidante, ajudando no desempenho do seu organismo aí. Tem mais, hein? A cúrcuma melhora a serotonina e a dopamina do seu corpo, dando mais disposição no seu dia a dia, prevenindo as lesões nas suas articulações, fortalecendo tudo. Então entre em contato conosco. Se tem dores, tá aqui, ó, Cúrcuma Mais. É aqui que você vai resolver parte do problema. O telefone tá na tela. É só você pegar agora, entrar em contato no 0800. Tá muito pequenininho ali, André, eu não estou conseguindo ver. Por favor, repete aqui no meu ponto, por gentileza. 0800 602 8022, é isso? 0800 602 8022. 0800 602 8022. Peça agora, esteja você onde estiver. Vem de Cúrcuma Mais. Ô, Valuzão, a boa notícia do dia para você, o Zé Ivaldo no Cruzeiro a partir do início já do ano que vem, Valuzão? O Cruzeiro chegou a um acordo, né? O jogador assinou um pré-contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. Infelizmente não poderá vir nessa janela, já completou os jogos, o Atlético Paranaense, a gente sabe, com as negociações com o Cruzeiro não tem sido facilitador, mas Zé Ivaldo será jogador do Cruzeiro novamente, que foi muito importante na campanha o ano passado. Ontem até, né, esteve em campo na eliminação do Atlético Paranaense para o Flamengo, 2-0. Na minha opinião, fez um bom jogo e hoje eu olho para este elenco do Cruzeiro e vejo o Zé Ivaldo sendo útil, um jogador que sim, vai ajudar no elenco,
O Cruzeiro, vamos ver o que vai fazer daqui até o final do ano e também no começo do ano de 2024. Mas certo é que Zé Ivaldo retorna ao Cruzeiro, pré-contrato está assinado e ele será jogador do Cruzeiro até o final de 2026. Só falando agora um pouco, um episódio à parte, o Cruzeiro que colocou ontem também nas suas redes sociais. A gente dizia, o jogo contra o Goiás estava marcado para o Mineirão, mas já está confirmado para o Independência. Então, o Cruzeiro joga os 2 próximos jogos, Coritiba e Goiás. Uma atitude, na minha opinião, mais do que acertada do departamento de futebol do Cruzeiro, porque está dando prioridade para um estádio que o gramado oferece as melhores condições. Não que vá fazer o Cruzeiro vencer todos os jogos lá, mas para mim a atitude acertada. Para o jogo contra o Coritiba, os ingressos praticamente estão esgotados e não tenho dúvidas de que contra o Goiás será a mesma questão. Parabéns, HG. Certíssimo. Eu discordo do Grafa nessa, cara. Eu acho que o ideal seria o Mineirão. Pela atmosfera, pela possibilidade de ter mais torcedor, pela possibilidade de faturar mais. O gramado está ficando melhor, então eu acho que nesse momento o ideal seria que o Cruzeiro mandasse essa partida contra o Goiás no Mineirão. Eu só discordo de você nessa, viu, Grafinha? Não, pode ficar tranquilo. O gramado tá ficando melhor. Não falei, se fosse pra futsal, seria legal. Quando ele estiver próximo de ficar bom, aí vai lá e vai ter um outro showzão e vai acabar com tudo. Vocês estão distorcendo já desde o início. Eu não disse que está excelente, eu disse que está ficando melhor do que está. Então, e está ficando. Mas isso aí é brigar contra o não negócio. vai atender. Daqui uns 4 meses talvez fique bom, Thiago. Não, para com isso. Eu acho que tem... Eu perguntei o valor aquele dia. Eu entendo que pode, de repente, ter algo além de simplesmente agenda e gramado. Acho que, de repente, se o Cruzeiro entender que ali pode ter uma pressão maior e tal, e ali as coisas continuarem... Futebol, mas o principal é o gramado, Everton. Claro que o Pepa gosta da atmosfera, sim, do Independência. Já foi falado o Marlon já falou a respeito na zona mista. Jogar aqui no Independência, além do gramado, uma atmosfera. Então, é uma conjectura de fatores. Agora, uma coisa é certa. Se o Mineirão fosse um gramado que oferecesse a mesma questão que o Independência oferece, claro que o Cruzeiro jogaria no Mineirão. Ô, Falú, deixa eu só levantar um bolinha aqui. Espera um pouquinho, deixa eu só fazer mais um merchanzinho tá aqui, porque não tem jeito. Ontem um telespectador falou, mas tem muita propaganda. Eu falo, você já viu programa ruim? Tem muita propaganda? Tem programa, os caras ficam 2 horas, blá, 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 tem uma. Ninguém vai anunciar lá, programa ruim. Então é o seguinte, pessoal, eu preciso falar de assunto que é muito sério, muito importante. Mais um que lida com a sua saúde, que tem relação com a sua saúde. Pode deixar aberta a tela, não precisa mostrar de perto não, que eu quero que esse telefone fique na tela. Aliás, os 2 telefones, tanto o WhatsApp que está aqui, quanto o 0800 que está ali, mais ali adiante o QR Code, para você ligar e comprar direto da fábrica. Você vai cuidar da sua saúde, vai melhorar a sua postura com conforto. Isso é a razão número 1 da nossa existência, melhorar a sua postura, mas com conforto. Dores nas pernas, incômodo na coluna e tal, colchão ruim. Você acha que é o trânsito, que é o trabalho, que é o filho, que é a filha, que é a mãe, que é o pai, que é o problema na família. E um é Lula, o outro é Bolsonaro. E aí vai aquela briga, aquela confusão e o grupo vira... Não, você está dormindo mal. Então aqui é para quem está de qualquer um dos lados. Você vai comprar, vai pagar de forma facilitada. Pague em 18 vezes lá. Eu vou mandar para você 2 travesseiros e eles estão aqui, tá? Você vai dormir no melhor colchão da sua vida, fabricado em Belo Horizonte. Eu brinco que a gente manda só para... Não, vai para o mundo todo, fabricado aqui em Belo Horizonte. Você vai comprar pagando em 18 vezes, o preço cabe no seu orçamento. 992160262, 0800 038 2000, direto da fábrica. Não tem atravessador e por isso o preço vai caber no seu orçamento. Eu tenho com e sem massageador. Vou te mandar 2 travesseiros. Pede agora e não perca tempo. Durma bem, durma no Oriental Médico, o melhor do mundo. 3 minutos e meio de intervalo. E a gente volta e na volta, atenção, hein? Temos informações importantes sobre o Cruzeiro. São importantes mesmo daqui a pouco. Vamos falar de Matheus Pereira, vamos falar de Bruno Rodrigues e estamos apurando algumas outras. É na volta, até já! Fala rapaziada, break nos Donos da Bola de hoje, programa pegando fogo, até ajeitar meu cabelo aqui, porque o programa está pegando fogo, né?
e muito assunto sobre a SAF do Galo, essa entrevista do Bruno Musi aí para esclarecer tudo o que tá rolando. E tô tendo muitos comentários aqui dos atleticanos. Alô, torcida do Galo, mandem mensagem sobre a opinião de vocês e tal. Quero saber, estão gostando, se foi transparente como vocês imaginavam, se deu para entender, se não deu. O Rogério Maia mandou aqui, o gestor fala que foram surpreendidos com a taxa de juros e a taxa Selic que subiu. Isso demonstra má gestão. Há indicadores no mercado que mostram tendências futuras do comportamento do cenário econômico. Inadmissível uma instituição errar gravemente nesse quesito. Um grande abraço. O Rogério Maia, desculpa, deixou seu comentário aqui. O Abílio Barbosa, conselheiro Lafayette, sempre participa aqui, tá falando. Seria um bom começo da SAF se fizer uma barca de saída de jogadores. Sugestão: Paulinho, Pedrinho, Patrick, Edenilson Vargas e Johan Mariano. Seria um desafogo na folha salarial e abre oportunidade para trazer jogadores mais modestos e com mais determinação. Uma coisa que eu tenho curiosidade em saber é se o torcedor do Atlético entenderia esse momento de reformulação, né? Porque você tem um time de uma folha salarial de 18 milhões, mais ou menos. E aí você muda bruscamente e volta para 5 milhões, tem que ver se o torcedor vai entender e também se a diretoria está proposta a fazer isso, né? Porque com certeza gera questionamentos. No Cruzeiro foi a mesma coisa. O América, em épocas que teve que enxugar mais a folha salarial, foi a mesma coisa. Então, assim, é uma coisa que causa dúvida no torcedor. O Daniel Rosário de Montes Claros falou que, falando sobre isso, o Galo tem que ficar uns 2 anos reformulando, lutar para ficar na Série A e começar do zero. Muito jogador rodado já. Gestão financeira horrível. Se não, será pior que a queda do Cruzeiro. Tem essa comparação com o Cruzeiro, que é algo recente que aconteceu com o Cruzeiro, né? Essa questão do investimento em excesso, você investir, você pagar mais do que você recebe, você gastar mais do que você recebe e aí acabar entrando nesse buraco sem fim. O Ricardo Pacheco mandou, a verdade é que... Não, Ricardo Pacheco é outro assunto aqui que eu vou trazer daqui a pouco. Calma aí! O Cleiton aqui do Padre do Paraíso, Vale do Jequitinhonha, tá mandando um abraço, grande abraço, Cleiton. Vale do Jequitinhonha é grande, uma das maiores regiões aí de Minas Gerais. O Irineu falou assim, vocês ficam descendo a lenha no Galo porque a inauguração do estádio está próximo. Isso é inveja. Assim, né, eu acho que o torcedor também tem direito de pensar isso que o Irineu tá pensando aqui, não sei, né? Assim, nossos comentários estão avaliando a situação. Se ele acha que não tem problema nenhum, então é a opinião dele aqui. E estamos aqui para repassar também quem é contra. O Wanderson de Conceição do Mato Dentro. Para fechar, torço para o Galo. Mas uma coisa é certa, o Galo é caloteiro e um clube de muitas mentiras. Triste, mas é a pura verdade, ok? Deixou a sua crítica aqui a diretoria também, sobre ser mais transparente o Wanderson. Fechou? Vou trazer mais comentários no próximo bloco, rapaziada. Queridos, olha aqui, gente, antes da gente seguir, o Thiago está com as informações ali importantes sobre o Cruzeiro, mas antes eu preciso mais uma vez falar de Planalto Tintas. Deixe que as cores da festa de São João entrem em sua casa, porque festa de cores, só Planalto Tintas tem, gente, mais de 2.000 cores para você colorir sua casa. Colorir, tem gente que gosta. Então você pode colocar da cor que você quiser, mas não abra mão que seja tintas coral, não abra mão de comprar em qualquer um das dezenas de endereços da Planalto Tintas. Aqui você encontra condições imbatíveis e a Coral ainda te dá a garantia de que se você não gostar do resultado final da pintura, a gente troca a cor para você. Então o que você está esperando? Venha aproveitar essa festa de cores com a Planalto Tintas, mais de 70 lojas espalhadas por todo o estado. Passe na unidade mais próxima de você e venha conferir. São ofertas diárias. A gente é a maior revendedora das tintas Coral de Minas Gerais. Você vai acessar agora planaltotintasmg.com.br, planaltotintasmg.com.br ou chamar no 3443-6846. 3443-6846 para aproveitar as ofertas de junho, porque certeza mesmo, só Coral e Planalto Tintas, são 70 lojas
para você. Vai pintar? Pinta com a Planalto Tintas, meu povo. Thiago Fernandes, no pique, então. Quer dizer, nem tanto assim. O que nós temos? Vamos começar pelo Matheus Pereira. Tá, HG, eu fui atrás ontem para entender como é que tá essa novela entre o Matheus Pereira e Cruzeiro. E aí conversei com uma pessoa próxima ao Matheus Pereira para saber, e aí, vai vir, como é que tá essa situação? E aí, hoje, a situação tá mais difícil do que estava uma semana, do que estava até o final da semana passada, quando a gente estava bem empolgado com a possibilidade do jogador vir para o Cruzeiro. E aí ele me disse que hoje está mais difícil porque o Matheus não gostaria de abrir mão do salário que ele tem no futebol saudita. E aí, o porquê que ele não quer abrir? Porque ele tem um contrato muito bom até 30 de junho de 2026. O salário está ali próximo de 5 milhões de euros por temporada, 4 milhões e meio de euros por temporada, um salário bem alto e nesse momento o Matheus Pereira gostaria de ganhar o máximo possível perto do que é esse contrato. Então hoje muito difícil que ele aceite alguma proposta, eu até acredito, de clube brasileiro. A única situação seria se alguém tivesse disposto a pagar algo próximo do que ele recebe hoje na Arábia Saudita. Bom, então tá aí. Questão do Matheus Pereira, atualizada. E agora vamos falar de um assunto que para muitos não é muito bom ou é péssimo, que é a possibilidade de saída do Bruno Rodrigues, é isso? Então, HG, ontem eu até assisti ao vídeo do Samuel Venâncio, ele trouxe em primeira mão que o Cruzeiro fez uma proposta pela permanência do Bruno Rodrigues. E aí eu fui tentar ir além do que ele havia trazido no canal dele. O que eu consegui descobrir? O Cruzeiro fez uma proposta inicial para a permanência dele. E aí uma proposta para comprar mais uma parte dos direitos econômicos do jogador. Lembrando, hoje o Cruzeiro tem 33%, os outros 67% pertencem ao Tombense. E aí o Cruzeiro fez uma proposta para pagar parcelado e comprar mais um percentual deste atleta. E fez uma proposta para que ele renovasse o contrato, mantendo o salário atual. Aí o Bruno falou, olha, eu tenho algumas possibilidades no exterior. E aí o Cruzeiro foi e fez uma nova proposta, oferecendo um aumento de cerca de 15% do que é o salário hoje do Bruno Rodrigues. E até o momento o Bruno não respondeu, mas ele gostaria de algo maior, porque ele entende que existe a possibilidade, nesse momento, de vir algo de Arábia Saudita ou Japão. Então, como o Bruno entende essa possibilidade, e de fato deve chegar nas próximas horas, no mais tardar até a noite desta sexta-feira, deve chegar de fato uma proposta do exterior, o Bruno gostaria que o Cruzeiro, nesse momento, melhorasse as condições para que ele permanecesse. Então, hoje existe uma proposta do Cruzeiro para comprar um percentual mais baixo do Bruno, pagando de forma parcelada, não me falaram os números, e existe a proposta para que o Bruno renove o contrato e tenha algo próximo de 15% de aumento sobre o salário que ele recebe hoje no clube. A questão é, o Bruno acredita que chegará uma proposta de Arábia Saudita ou de Japão até esta sexta-feira, o que talvez inviabilizasse a permanência dele. Então, hoje, eu diria que se chegar essa proposta, está muito mais para o Bruno deixar o clube do que permanecer. Ô Valu, eu gostaria de saber o sentimento do Valuzeiro. A janela de transferência são 4 semanas, né? O Cruzeiro tem mais 2 só para contratar e para se defender também, porque com relação ao Bruno Rodrigues é isso. E, claro, o Cruzeiro vai fazer aquilo que pode dentro das suas possibilidades. Em nenhuma ocasião o clube vai, hoje em dia, além daquilo que realmente está. Eu espero que o Bruno Rodrigues possa ficar, pelo menos, até por mais um ano no Cruzeiro, enfim, mas é claro, vai depender tanto daquilo que o atleta, o seu empresário tem em mente, quanto também do que oferecer o Cruzeiro. Tem um das figuras que eu mais respeito na televisão, um deles, que é um baita comentarista, que é um baita cara, figura humana incrível, sabe muito, e ele tem uma vantagem que talvez outros tenham dificuldade, que é falar uma linguagem de fácil entendimento de um assunto tão espinhoso, às vezes, que é a questão tática e tal, que esse cara aí, ó. Olha ele aí na tela. Dá um sorriso aí, só pra entender. O nosso Grafa. A barba tá um pouquinho mais preta do Valu, né? Tem que jogar uma farinha de trigo na barba do Valuzeiro aí. Pô, o Grafa vai ficar feliz demais com isso aí. O Grafa não merece. O Grafa não merece. Marca o Grafa. Eu vou tentar ver se o Grafa entra com a gente. Deixa eu tirar a foto aqui. Vamos mandar pra aí. Manda pro Grafa. Tenta ver se o Grafa fala com a gente aqui. Fala de global, o Elton já fica bater um papo, né, cara? aqui. Impressionante. E agora eu vou falar de momento gostoso. O Marcos Geves não sai de lá. Olha que coisa boa demais. Eu vou falar do maior complexo de lazer do estado. Vem aí o Aquabit. Gente,
hoje, eu preciso falar que, assim, eu nem vou falar que vai ter praia em Minas Gerais em breve, não. Às vezes as imagens aí tirem suas conclusões. Olha essa área infantil aqui, a maior do Brasil. Piscina Baby para os pequenos, simplesmente sensacional, gigantesca inclusive. Uma piscina maluca, fantástica, grande diversão na água e outro espaço gigante na prainha infantil também, que é enorme, com vários toboáguas lá para a criançada e tal, e inclusive para crianças um pouco maiores também. Então não existe nada no Brasil como esse espaço dedicado às crianças, que é muito legal e você não pode esperar, porque você pode fazer parte desse mundo encantado do Aqua Beach aqui. Envie mensagem agora para 31 99 406 8018. Está lá no cantinho, ó, 31 99 406 8018. E aproveite, fala com a gente, aproveite as últimas unidades da cota Cristal, porque essa cota Cristal te dá direito à hospedagem. Então, por vezes, você quer tirar uma semaninha, uma quinzena, fazer uma viagem de final de semana, fica aqui, a criançada quer se divertir, você não sabe para onde ir. Aqui, ó, com hospedagem. Acorda, toma café, brinca na água, vem, almoça, vai, volta para a água, toma café à tarde, vai, volta para a água, jantar à noite, fica lá e depois dorme nessa maravilha. 9406-8018. Falei de Aqua Beach, a gigante Aqua Beach, 3 minutos e 20 de intervalo. A gente volta já na tela da Band no YouTube, até já. Fala, rapaziada, último break nos donos da bola. O Andrezão aqui no meu ponto está animadíssimo para a festa junina da empresa hoje. Falou que prometeu no mínimo 10 chopps, né? Que para as crianças é água, então você em casa que tem menos de 18 anos, tome água. Então siga o conselho do Andrezão, tome água e deixe que o Andrezão tome o chopp para você, entendeu? Sem dividir, né, prioridade. Vale deixar o recado para as criancinhas, né? Que as criancinhas assistem a gente. Mas, o que, Fabricião? Estarei presente, Fabricião. Eu acho. Vamos ver. O Sidney Ribeiro tá falando sobre o Bruno Rodrigues aqui, falando uma questão surpresa sobre o Bruno Rodrigues aqui. Paulo Vitor vai jogar mais que Bruno Rodrigues. Não está com essa bola, falando do Bruno Rodrigues, não está com essa bola toda. Para mim, jogador regular. Nunca toma a decisão correta. É mais um Alisson. O Sidney Ribeiro tá uma das poucas críticas do torcedor do Cruzeiro. Que pergunta é essa, Fabrício? Fabrício. O Suco de Futebol fala que Bruno Rodrigues, se não quer ficar, vaza logo. O Bruno Rodrigues está no embrolho aí para saber se fica ou não no Cruzeiro. E o torcedor tá querendo uma definição, né? O torcedor sempre fica naquela, vai sair, vai ficar, porque é importante pro time, né? O torcedor fica preocupado, aí tem um pouco dessa também. Ô, Andrezão, tem como jogar lá no estúdio? Lá no estúdio pra nós? Fala, HG! Fala, PA! Aqui é Zé. Vou fazer uma pergunta para todos aqui que o Caio tá mandando sobre o Cruzeiro. Achei que era sobre o nosso Grafa. Não, inclusive, Valuzão, falaram que você pegou o óculos do Samuel Venâncio aqui. Rapaziada falando que o óculos é igualzinho. O Caio mandou aqui perguntando sobre Bruno Rodrigues. Em caso de saída, quem que vocês enxergam no mercado que pode substituir ele? Se tem algum nome ou o Cruzeiro? Pedro Martins vai ter um trabalho grande para substituir ele. Vai ter um trabalho para mim e o Arthur tá chegando aí, poderia ser um jogador para ocupar aquela posição, mas espero que os dois possam ser utilizados juntos. É a grande expectativa do torcedor do Cruzeiro. Mas quando a gente vê uma chegada assim, pode ser que uma esteja encaminhada, né? Eu prefiro... eu também prefiro acreditar assim. Nossa, velho, isso que me regaça. Eu prefiro cautela, legal, como gosta de dizer o Celso Rotti. Fechou. Esse é bom. Então vamos voltar para a TV. Ótimo. Bruno Rodrigues, pra mim, hoje tá no top 10 do brasileiro, pra posição muito. que ele joga. Você tá exagerando muito. Não,
Não tô. E se você pensar Da bem, posição, você ele vai tá. me dar razão. Tem uma Da música do posição, Lusa. sim. Tem uma- Da posição, Porque eu ele tá. acabei de falar, você não prestou atenção, cacete? Acabei de falar. É que você é tão lindo No que eu não setor. consigo. Não, isso eu sei que eu sou. Isso eu sei que eu sou. E sou mesmo. Ó, gente, presta atenção. Aí, Everton, tem muita propaganda. Só mais uma! Eu vou falar de Minascarp, porque olha, no Minascarp tem carro, apartamento, muitos prêmios em dinheiro que vieram para agitar a Semana dos Mineiros. Gente, um caminhão de prêmios, um ano de supermercado, um Kwid, um apartamento e mais 30 prêmios de R$ 2.500 no Gira Minas. São muitos prêmios incríveis para você concorrer e ganhar. Então você pode comprar nas mãos dos revendedores, ajuda a turma. Você pode comprar nos postos de venda. Você pode comprar aqui no minascap.com, no aplicativo, lá no QR Code. Você vai ajudar a pai e seu coração vai bater muito mais forte. Isso, como diz André Salles, isso não é um comercial. Sai, mosquito, pô. E bater ele mesmo, cara. Olha aqui. Olha aqui. Me atrapalhou falar do Minascap, morre desgraçado. Ó, você ajuda a paz, seu coração bate muito mais forte. O Gério, quando é que nasce seu bebê? Tá na iminência de nascer. Tá quase? Tá Como é quase. que ele vai chamar? Mateu Luca. Mateu Luca, vem aí, Gério, semana que vem tá de... Cortou.